Conta a história. Que história é essa, cara? Você foi funcionário e você virou o dono. Que história é essa? Na verdade é o seguinte, tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sou de uma época que não tinha internet, eu tenho 46 anos de idade. Como é que você escolhia a sua profissão? Influenciado pelo pai ou pelo que você via na FDV? Meu pai era químico prático. O que é químico prático? É aquele camarada que aprendeu na época a fazer ofícios da área química num período que a profissão ainda não era regulamentada, não tinha conselho. Meu pai era o químico prático, que hoje seria um operador de processo. Ele operava reator químico na indústria farmacêutica. Caraca, o que é isso? Reator químico? Reator químico. O reator químico, imagina um vaso gigante, Ok. um cilindro gigante, com uma camisa externa onde corre vapor, onde você realiza transformações químicas ali dentro para produzir um medicamento. Teu pai é... Meu pai operava esses reatores. Ok. Sob comando de um farmacêutico responsável ou de um gerente de área, mas meu pai operava reatores. Meu pai meu pai foi o funcionário padrão que você consegue visualizar. Ele entrou como faxineiro na empresa e saiu como químico prático, operador de processos hoje na mesma empresa. Ele trabalhou 38 anos na mesma empresa, Joel. Entrou como faxineiro. Única empresa que ele trabalhou. Você sabe o que é mais louco? Ele entrou durante 38 anos na mesma portaria, porque a empresa nunca mudou de local. Você sabe o que é mais louco ainda? Ele deu bom dia durante 38 anos para o mesmo porteiro, porque o porteiro tinha 42 anos de empresa. Que maravilhoso. O mesmo tempo. Que cidade? Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo, bairro de Interlagos. Meu pai... A vida inteira dele foi nessa empresa, apaixonado por aquilo. Sim. Ele tinha um final de semana por mês de folga, um sábado e um domingo. Os outros ele trabalhava direto. Um neto de italiano extremamente provedor, extremamente honesto. Meu pai é o homem mais honesto do planeta. Uhum. Mas totalmente limitado. Meu pai nunca teve um carro. Nunca teve um carro. Por que não quis? Porque não tinha dinheiro. Meu pai, com 54 anos de idade... Em plena atividade, a indústria resolveu retornar para os Estados Unidos, demitiu ele e deu uma medalhinha de bronze como honra ao mérito e botou nas costas dele e falou assim, vai para casa. Você sabe que um homem de 54 anos na década de 80 perdeu o emprego? É garantia de não ter mais emprego. Meu pai ficou extremamente deprimido. Cara, 38 anos... Sim. Com um final de semana de folga por mês. Meu pai tirava 15 dias de férias no ano. Obrigatório, porque senão ele não tirava. Sim. Meu pai teve um AVC e um ataque cardíaco. Caído na cama. Minha mãe, dona de casa, sempre dona de casa. Minha mãe teve uma crise nervosa por conta do que aconteceu com meu pai. Teve parte do corpo dela paralisado por uma crise nervosa. Minha mãe começou a fazer faxina na casa de família e ela tinha que disfarçar que ela puxava uma perna, porque senão a dona da casa mandava embora. E aí eu vi meu pai de um lado inválido, minha mãe do outro. Só que antes disso, aos 9 anos de idade, isso aconteceu quando eu tinha 12. Aos 9 anos de idade, meu pai me levou uma vez para conhecer a fábrica. Eles abriram um final de semana para os pais levarem os seus filhos. Eu olhei, vi aquele monte de comprimido correndo aquelas drageadoras, aqueles reatores. Falei, é isso que eu quero ser. Quero ser químico. Então eu escolhi minha profissão de química com 9 anos de idade. Caraca, que história. Com 9 anos de idade. Você tem irmão? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E aí, com 12 anos de idade, eu vi meu tio entrando na minha casa, entregando cesta básica para nossa família para sobreviver. Porque quando meu pai perdeu o emprego, ele perdeu no plano Sarney, que indexou todas as aposentadorias em um salário mínimo. Mas o salário mínimo daquela época era o equivalente a uns R$700 hoje. Era muito baixo. E, após o plano Sarney, veio o plano Collor, ao qual ele congelou todas as aplicações. E aí, o dinheiro da rescisão do meu pai, que era tudo que ele tinha, o Collor travou. Então meu pai não tinha nem dinheiro guardado, e não tinha uma aposentadoria capaz de sustentar a família. O que aconteceu? Ele virou
uma pessoa inválida na cama, minha mãe foi trabalhar em faxina e os meus tios, meus parentes, entregando cesta básica pra gente ajudar, para nos ajudar. Esse foi o panorama que eu cresci aos 12 anos de idade. Com 11 para 12 anos de idade, eu fui pra rua, minha mãe, graças a Deus, conseguiu um trabalho para mim entregar panfleto no Farol, da inauguração de um shopping. E aí, cara, desculpa, eu era o melhor entregador de panfleto do Farol. Porque eu era o único que entregava todos os panfletos. O resto da molecada jogava no bueiro. E eu entregava com uma excelência aquilo, por quê? Porque eu não podia perder aquele trabalho. Porque se eu perdesse aquele trabalho, eu sabia que eu ia ver minha mãe de joelho, no rádio, na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, chorando para as coisas melhorarem. E eu não queria ver minha mãe chorando. E dentro da mentalidade infantil que eu tinha, eu acreditava que aquele dinheiro seria capaz de ajudar a minha mãe ao ponto de ela não poder chorar mais. A coisa que mais torturava a mim e meu irmão em especial era ver a minha mãe chorando, debruçada naquele rádio. Eu nem sei se o Paulo Barbosa ainda é vivo, mas, rapaz, eu tinha um pânico quando chegava próximo ao meio-dia. Porque eu sabia que eu ia ver minha mãe dobrada de joelho, chorando, pedindo para as coisas melhorarem. Eu era o melhor entregador de panfleto. Rapidamente, eu deixei de ser entregador de panfleto e consegui, aos 12 para 13 anos de idade, um emprego de office boy num escritório de contabilidade, arranjado, porque você não pode trabalhar nessa idade. A gente está falando da década de 90. 14 anos de idade, eu tirei carteira de trabalho. Só que aos 14 anos de idade, eu também consegui passar num curso técnico. Eu saí do primeiro grau e fui aprovado num curso técnico. Fui o melhor aluno no primeiro grau. Minha mãe deve ter ainda o troféuzinho dela. Minha mãe falecida esse ano, mas minha mãe deve ter guardado ainda na casa dela o troféuzinho que eu tinha de melhor aluno do primeiro grau. Isso me rendeu passar num curso técnico em Química. Com 14 anos eu entrei no curso técnico em Química. Com os mesmos 14 anos de idade, eu fui para a rua. Eu varri o centro da cidade, nas agências de emprego, tentando uma vaga para estagiário em Química, em técnica em Química, mas eu tinha acabado de começar o curso. Não dava para fazer estágio ainda. Mas eu consegui uma vaga de auxiliar de laboratório. Lavar vidraria no laboratório.